Seja muito bem-vindo ao programa O que é Ser Brasileiro, aqui no espaço do Cubo Itaú. E a nossa convidada de hoje é a Rayana Pires, da Psicotrópica, uma marca que cria roupas com estampas a partir de obras de artistas da rede de saúde mental. E a gente está aqui com a Rayana. Rayana, seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz de te receber. Muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Conta pra gente quem é você. Eu sou uma mulher sonhadora. Acho que o meu trabalho com a Psicotrópica e com o meu projeto Surto Criativo veio de um lugar de muito sonho, assim, de idealizar. Eu sou uma pessoa que tenho muita esperança em construir um mundo novo, assim, né? A passos pequenos ou largos, mas eu estou sempre caminhando, assim. Então, acho que eu sou uma mulher muito sonhadora. Além de ser uma mulher empreendedora, mãe, né? Eu levanto muito essa bandeira também do feminismo, assim, da maternidade, né? Do empreendedorismo feminino e materno, que faz parte também da minha realidade. Mas eu sou uma mulher sonhadora. Ah, legal. Somos todos. Seja bem-vinda. Mas você é do Sul, né? É de Florianópolis, né? E como é que era a sua vida lá em família? Como é que foi viver a sua infância e adolescência lá em Floripa? A gente quer saber se esse sonho veio de lá. Pois é. Sim. Na verdade, eu cursei, né, em Florianópolis, na UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, serviço social, e aí por isso eu digo que eu sou uma mulher sonhadora, porque quem vai fazer um curso, né, de serviço social é uma pessoa que já está buscando um mundo novo, um mundo diferente, um mundo melhor, assim. Então eu sempre fui uma pessoa muito... que estava muito atrás de contribuir para uma sociedade mais justa, mais igual. Então eu acabei indo para o serviço social. E dentro da minha formação com o serviço social, eu tive uma experiência dentro de um CAPS durante a minha formação, que são Centros de Atenção Psicossocial, né? Um professor que acabou me levando, que era o professor Marquito, que era um ser excepcional, assim, muito especial, e ele desenvolvia um teatro dentro do CAPS. E dentro da minha formação, acabei indo cursar e fazer parte do teatro junto com ele. E foi quando eu descobri o universo da loucura da saúde mental. Então, aí que começa a minha história, assim. Agora, essa história parece que começa um pouquinho mais lá atrás, porque você já tinha essa vontade de ajudar o próximo desde mais cedo, né? Sim. Eu sempre, mesmo na escola mesmo, eu já tinha projetos sociais, eu estava sempre me movimentando nesse sentido, assim. Então eu estava sempre indo nas creches, com crianças, mas o que mais pegou, assim, na minha formação mesmo foi a questão da loucura, né? A saúde mental, assim. E teve alguma coisa que te tocou especialmente por conta disso? Foi essa experiência no CAPS com o teatro, que eu vi, na verdade, que quem era o louco, né? O louco e o normal. Então, foi ali que eu me dissolvi, eu me diluí junto naquele grupo e eu me vi louca junto com eles, assim. Então, eu comecei a questionar o que era essa barreira, né? Esse padrão, essa norma, porque ali éramos todos loucos e livres e felizes, assim. E aí eu comecei a questionar essa parte mesmo da psiquiatria, assim, né? Junto com esse professor, que foi uma pessoa muito importante, assim, que mostrou esse lado possível, né? De um tratamento humanizado, de um tratamento mais igual, mais justo para essas pessoas, assim. Então foi por aí que eu comecei a percorrer junto com a arte, né? A arte no tratamento de saúde mental. No caso, naquela época era o teatro, né? E é interessante porque hoje você trabalha com... Você é estilista? Sim. Só que isso veio depois, né? Mas também se junta a uma história do passado, isso? Sim. Com a minha formação, eu fui desenvolvendo esse trabalho dentro do serviço social, então eu acabei indo muito na parte da arte, que me tocou muito. Então eu desenvolvi oficinas durante esse período, eu comecei a desenvolver oficinas dentro do CAPS. Levei a parte do cinema, a gente pintou o muro, fez grafite,
E aí eu ia para dentro dessas instituições e eu via que tinha um potencial muito grande ali dentro da instituição, né? Entre aquelas 4 paredes, tinha seres muito criativos, produtivos e que muitas vezes são marginalizados, né? Muitas vezes não, eles são marginalizados, né? Tem todo um estigma dentro, né, da loucura, mas que a arte era essa potência muito grande de expressão e de comunicação dessas pessoas. Então, que elas estavam ali, talvez a gente está fazendo aqui uma linguagem verbal e essas pessoas talvez não tenham essa linguagem verbal, mas elas têm uma linguagem artística, né? Então, era uma forma de expressão. A costura entrou aí também? A costura veio depois que eu acabei indo morar em São Paulo, né? Eu engravidei nesse período todo, aí fiquei, né, tive filho, vim para São Paulo e nisso eu comecei a estudar moda também, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer, assim. Já durante esse período já tinha uma Kombi que eu percorria o Brasil viajando de Kombi. E aí nesse período já tinha algumas peças que eu mesma fazia. Você vendia suas peças de Kombi, Então, em paralelo à minha formação do serviço social, em toda essa questão da loucura que eu vivenciava, eu percorria o Brasil de Kombi vendendo. Já tinha moda, isso, então, era em paralelo, exato. Mas isso tinha a ver também com uma história da sua avó? Não é que tinha uma loja? Sim, a minha avó. Ela que te ensinou a costura? Na verdade, a minha avó tinha uma loja e eu ajudava ela desde pequena, assim. Eu ficava no balcão e ajudava ela a fechar. Ela vendia por fiado na época, ela tinha várias fichinhas, assim, anotava, enfim. Então, a moda também teve esse lugar de uma ancestralidade, assim, eu digo, porque a minha avó me ensinou muito também com a loja e que desde pequena eu estava ali com ela, assim. Quando você está fazendo as roupas e tudo mais, você está falando de ancestralidade, você sente essa conexão com a sua avó? Com certeza, com certeza. E o que você pensa, o que você sente sobre isso? É quase como se fosse passado, sabe, assim, de geração, assim, uma vontade, um desejo que é natural, assim, acho que é uma coisa ancestral, ela é muito natural, assim, se sente que você precisa fazer isso, assim. Então, quando eu vim morar em São Paulo, já tinha toda essa vivência, assim, com a moda, de percorrer o Brasil de Kombi, vendendo algumas peças. Eu acabei indo estudar a estamparia, né? Que era a parte da moda autoral mesmo, de desenvolver as próprias estampas. E aí foi aí que casou a saúde mental e a moda, que eu acabei tendo essa ideia de trazer esses artistas, né? Que eu tinha conhecido e que eu tinha vivenciado essa experiência com eles, da arte, da loucura, para a estamparia. Então, o que essa experiência mudou dentro de você? Acho que a minha vida mudou quem eu sou, assim. Eu me tornei a Rayana quando eu descobri esse universo, assim, foi uma coisa que eu me vi louca junto, né? Eu já falei sobre isso e eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso, porque na época eu fui parar num psiquiatra também, porque, enfim, eu acho que é um trabalho muito sensível, assim, né? É um trabalho de muita sensibilidade, assim. Então, eu realmente comecei a questionar os padrões, assim. E também comecei a... fui numa consulta psiquiatra e o psiquiatra falou pra mim assim: Rayana, você não é esquizofrênica, você não é bipolar, você não tem nada. O que você precisa fazer é se fortalecer para trabalhar com essas pessoas. Você precisa estar forte para conseguir levar o seu propósito para frente, assim, né? Mas eu falo assim que eu me considero uma louca também. Você está falando assim, dessa forma, e eu fico pensando o quanto a gente tem que normalizar a questão da saúde mental, Sim, não é isso? Exato. É por aí que a gente trabalha com a psicotrópica, assim, né? Eu costumo falar que a saúde mental é um assunto sobre todos nós, porque permeia a vida de todos nós, né? Eu costumo receber clientes na loja e aí a gente conta o nosso propósito. Olha, essas estampas foram feitas por artistas, né, usuários da rede de saúde mental, pessoas que estão em tratamento psiquiátrico e que usam da arte como uma forma de expressão, né? E é um trabalho todo de geração de renda que a gente faz com essas pessoas, com essa população vulnerável, né? E
clientes falam, nossa, eu tenho uma pessoa na família, eu já passei por isso, eu tô tomando remédio. Então você vê que a saúde mental existe todo um tabu e um estigma por trás, e que a psicotrópica a gente vem justamente na contramão e esbarrando com isso e falando, gente, vamos falar sobre isso, sabe? Vamos falar sobre as nossas loucuras internas, vamos falar sobre como você tá hoje, a sua saúde mental, sua ansiedade, né? A gente acaba colocando o louco num lugar muito muito estigmatizado, assim, né? De muito preconceito, né? E eu costumo falar que o louco é a pessoa sensível. E essas pessoas que você tem acesso, que trabalham hoje com você, elas trabalham hoje em algum lugar específico, nas suas casas? Como que você faz essa captação, digamos assim, de mão de obra? Eu fui, na verdade, eu tenho parceiros, né, instituições parceiras que desde o começo estão comigo nesse trabalho com o Surto Criativo, que é o projeto que eu levo para frente. Museu Bispo do Rosário é a principal instituição que a gente trabalha lá hoje. No Rio de Janeiro, no né? Rio de Janeiro, Jacarepaguá. Arthur Bispo do Rosário também foi um gênio, né? Ele bordava peças durante a sua vida que ele passou no manicômio. E hoje tem esse museu. Dentro do museu tem um ateliê que se chama Ateliê Gaia, que trabalha com esses usuários dos CAPs, que chegam para esse equipamento para fazer essa parte de arte, né? Arte-terapia, que aí tem muito trabalho também de Nise da Silveira dentro disso, assim, da questão mesmo de trazer a arte como uma forma de tratamento, de cura, de humanização, né? E eu costumo falar que a arte, ela ela traz uma emancipação social também, assim. Eu acho que a pessoa se percebe enquanto indivíduo, a arte tem essa potência de fazer a pessoa se perceber enquanto indivíduo, enquanto sujeito da sua história, assim. E falando sobre a sua história, você é casada, né, com um músico e tem um filho, né? E você teve um filho e aí isso fez com que você ficasse em São Paulo, não é isso? Você veio para São Paulo Isso, e acabou... eu morava em Florianópolis, estava cursando serviço social, consegui terminar a faculdade grávida, colei grau com um barrigão, assim. Tem umas fotos muito lindas, assim, porque foi um processo mesmo de fechamento, assim. Eu terminei a faculdade, logo depois, 7 meses, consegui entregar o meu TCC, que inclusive foi sobre arte e saúde mental, né? Porque era alguma coisa que já vinha me construindo nesse cenário da saúde mental. E acabei vindo morar em São Paulo, porque o Bruno é de São Paulo, músico também. E aí começou a história também da psicotrópica como marca, né? Comecei a trazer essa parte de consolidar mesmo a marca. E o que a maternidade te trouxe? A maternidade, ela me aterrou. Ela falou, agora você tem uma criança e você precisa fazer, né, correr atrás, trabalhar, enfim. Eu acho que isso foi uma coisa que aconteceu para mim que foi muito bom, assim, porque o empreendedorismo começou aí, na verdade. E eu costumo falar que o empreender, ele surge a partir de uma necessidade, assim. Então eu tinha um filho, né, era recém-formada, ninguém ia me contratar com um barrigão ou com uma criança pequena. Tinha acabado de chegar em São Paulo, eu falei, eu vou tocar esse projeto da psicotrópica pra frente. Então, Você já tinha um blog, não tinha? Com esse nome? Isso, Você falava de quê no blog? O blog falava de artes no geral, assim, né? Falava de colagens, eu trazia referências, então já tinha essa parte artística muito forte. Mas o empreendedorismo, ele começou com a maternidade, assim. Então, eu costumo falar que o empreender, ele surge a partir de uma necessidade, assim. E a minha necessidade era, tenho um filho, preciso trabalhar, o que eu posso fazer, né? E aí entra a gente como mulheres criativas, pensantes, que começam a criar ali junto, sabe? Com outras mulheres, me conectei com outras mulheres aqui em São Paulo. Enfim, foi muito rico, assim. Rayana, o que é afeto para você? Afeto, para mim, afeto é a revolução, assim. Eu acho que é uma expressão, né, que hoje em dia
o mundo está muito carente, na verdade, de afeto. Então, por isso que eu acho que o afeto é revolucionário. E aí entra muito a Nise da Silveira também, que é uma inspiração para mim, assim, que o afeto é você quebrar esses padrões e quebrar a loucura, você abraçar o próximo, eu acho que o afeto é a revolução. E com todo esse afeto, a gente vai para o segundo bloco agora do QS é Brasileiro. A gente faz um intervalo rapidinho. Segura aí. E a gente está de volta com o QS é Brasileiro, com a Rayana. A gente estava falando muito de afeto ali. Sim. No primeiro bloco, terminamos falando de afeto e agora o segundo bloco, acho que tem tudo a ver falar de afeto ainda, né, Rayana? Porque a psicotrópica tem esse DNA ali do afeto. Conta pra gente o que é a psicotrópica. A psicotrópica hoje é uma marca de roupas, né, com estampas autorais, e que a gente desenvolve esse projeto que se chama Surto Criativo com artistas e usuários da rede de saúde mental, que é um projeto de geração de renda com essa população que vive com transtornos mentais, né? Então, acho que a psicotrópica, hoje as clientes entram na loja, elas veem a figura ali de Nise, a gente criou toda a parte de trás da galeria, né, do surto criativo, e as pessoas sentem realmente esse afeto, se arrepiam. Já teve experiências de cliente entrarem e falarem, nossa, me arrepiei de estar aqui, e eu contar o projeto e falar, olha, quem pintou essa estampa foi um artista da saúde mental. Aliás, essa jaqueta sua Jalapão, sim. Dessa nova coleção, né? Sim. É incrível. Linda. Agora, como é que é essa remuneração desses artistas? Como é que vocês fazem? A gente trabalha com direitos autorais, né? Então, a gente, junto com as instituições parceiras que a gente tem, curadores de museu, mediadoras, né? Tem até a parte de mediação, né? Das instituições junto, né? Com os artistas. A gente faz a compra do direito autoral dessas obras. E como é que é essa recepção para eles? O que eles sentem quando eles veem nas estampas, né, das roupas, o trabalho deles? Olha, todos os depoimentos que a gente tem dos artistas que trabalham primeiro de uma motivação, né, dessas pessoas se sentirem motivadas a criar e, nossa, meu trabalho vai estar dentro de um outro universo da moda, né, trazer o trabalho visual para um trabalho de estamparia. Então, eu acho que tem essa motivação por trás do trabalho e de trazer visibilidade, esses artistas enquanto protagonistas, né, da coleção. A gente fala muito sobre a história desses artistas. Agora, final do ano, a gente vai lançar uma coleção com o artista Rafael Porto, que é um artista que passou anos internado numa instituição psiquiátrica também, e que a gente conta a história da saúde mental, né, enfim, a história dele também, dentro dessa coleção. Então a gente tem esse trabalho de trazer mesmo o protagonismo para essas pessoas e de trazer visibilidade, assim, de contar essa história e mostrar para o mundo, assim, que é possível fazer moda com afeto e falando de saúde mental. Você teve algum caso na família, assim, de saúde mental? Você tem alguma ligação que você acha que veio ali de antes do acesso à universidade, ou foi algo que te tocou realmente já na vida adulta? Acho que, na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito questionadora e que nunca me enquadrei direito dentro, mesmo na escola, assim, as pessoas falavam que eu era a diferentona, assim, sempre fui uma pessoa que estava ali permeando o novo, né, querendo encontrar o novo, querendo percorrer outros caminhos, assim. Então, eu acho que aí já tem essa a minha formação enquanto pessoa, né? Já era uma pessoa que estava sempre questionando, assim. Então, eu acho que você questionar é você romper com os padrões, né? Você trazer reflexão, né? Você promover, né, o debate, promover. Então, eu sempre fui essa pessoa que estava ali, não me enquadrava direito, sabe? Então, eu acho que eu me identifico... Por isso que quando eu fui trabalhar no CAPS, eu me identifiquei tanto, porque... Porque você viu que a loucura, na verdade, ela não necessariamente é um modo problemático de ver as coisas, né? Exatamente. Eu costumo falar que é um outro modo de existir, né? Existe muitas formas de existir no mundo, né?
E eu acho que cada um tem a sua forma, né? E você buscar a sua autenticidade, assim. Então eu acho que o louco é essa pessoa muito autêntica também de se colocar no mundo, assim. Uhum. Agora, a psicotrópica, ela também tem uma outra linha que trabalha com mulheres, não é isso? Sim. Como é que é isso? A gente permeia dentro da moda com 2 coleções, né? Uhum. Então é o Surto Criativo, que a gente trabalha com esses artistas da saúde mental, que levam tempo para a gente produzir essas coleções. Então, em paralelo a isso, porque é um trabalho não só, né, de trazer para a estamparia, mas é um trabalho de vínculo, de afeto, de reconhecimento, e que a gente trabalha durante 1 ano com esses artistas até fazer o lançamento da coleção. Em paralelo a isso, a gente vai trabalhando com artistas mulheres, então a gente já trabalhou com Crioula, que é uma grafiteira de BH. Isso. Mônica Barbosa. É lindo o trabalho dela, né? Mônica Barbosa também, que é uma artista nordestina. Então eu vou sempre me conectando com artistas mulheres, assim, porque eu também tenho, como eu falei no começo da entrevista, eu tenho esse lugar de trazer o trabalho feminino e de levantar essa bandeira do feminismo, assim, também. Porque a minha história é sobre isso, sobre o empreender feminino e materno, né? Aliás, Rayana, vou ter que fazer um depoimento pessoal, eu e o Nando, né? Exatamente. Que a Rayana promoveu um encontro nosso recentemente com Lia de Itamaracá, patrimônio vivo do meu Pernambuco, meu pai é pernambucano, do nosso país. E como é que foi chegar até a Lia e você pensou toda a coleção na Lia, né, como modelo, como inspiração, né? Sim. Como é que foi esse encontro? Esse encontro, na verdade, a primeira vez que eu estive na ilha de Itamaracá foi em 2015, numa dessas minhas viagens de Kombi, que eu gosto muito de percorrer o Brasil de Kombi. Acabei conhecendo a ilha de Itamaracá e descobri que lá vivia a cirandeira Lia de Itamaracá. Isso foi em 2015. E o ano passado, tendo, né, insights e ideias, né, do que trazer para a psicotrópica, e eu sou uma pessoa que tenho essa pesquisa também dentro da cultura popular por percorrer o Brasil, né, então Bumba Meu Boi, né, acaba que São João é uma coisa que faz muito parte também, assim, da minha pesquisa e do meu desejo, assim. Acabei conhecendo Lia de Itamaracá numa ligação de telefone. Liguei para Lia, consegui o número dela na internet, porque eu tive essa ideia. Eu falei, olha, já tive lá. Nossa, seria demais trazer. Você não tinha se encontrado com ela quando você foi? Não, só descobri que lá vivia a Lia de Itamaracá. E aí, o ano passado, um raio caiu na minha cabeça. Um raio veio e eu tive essa intuição também, assim, e acabei encontrando o número dela na internet. Liguei. Caramba. Falei, me apresentei. Olha, eu sou a Rayana, eu tenho uma marca psicotrópica, tenho uma pesquisa, trabalho com artistas também da saúde mental em paralelo. E aí, ela falou assim, nossa, adorei, tô aqui em São Paulo, vem aqui no hotel, vamos conversar. E aí eu acabei indo no hotel, ela estava em Guarulhos, fui até lá e me apresentei. Falei, Lia, sou a Rayana, enfim, levei uma apresentação, ela nem quis ver a apresentação, porque ela olhou pra minha cara e ela falou assim, gostei de você, vamos fazer. Ai, gente. Que massa. O que você sentiu quando você viu Lia de Itamaracá? Quem é a Lia de Itamaracá, né, pra você? A Lia, pra mim, é uma entidade, né, assim, é uma mulher negra de muita resistência, de muita luta, assim, então pra mim é uma inspiração, né, ela contando a história dela, assim, pra mim, porque depois ela até falou, já viramos amiga. Ela abriu a história dela pra mim e ela passou por ela precisou, como ela diz, né, ela precisou ralar muito pra se tornar Lia, né. Então, teve a casa dela incendiada no começo, quando ela começou a fazer sucesso, como Lia de Itamaracá, colocaram fogo na casa dela. Então, eu acho que a primeira vez que eu vi ela, foi essa força mesmo, de uma resistência, de uma mulher que resiste, né? A gente ficou arrepiado. Né? Nossa, ela é uma entidade, realmente. Ela é uma entidade. Agora, você falou muito sobre essas viagens de Kombi pelo Brasil, né? O que você acha que mudou na sua visão sobre o Brasil e o brasileiro? Olha, acho que as viagens, elas me proporcionam enxergar o Brasil real, assim, né? Porque você viajar de avião é uma coisa, agora você viajar de Kombi é assim, você passa por Minas Gerais, aí você para num posto, aí você vai comer um doce de leite, aí você vai entender a cultura, o que as pessoas comem, o que as pessoas estão escutando, né? Então, acho que percorrer de carro essas regiões, você consegue, você acaba conseguindo
acessar, né, a cultura e o modo de vida dessas pessoas de uma forma que, se você estivesse viajando de avião ou até acho que de outro veículo, acho que a Kombi ela promove realmente uma outra dinâmica, assim, sabe? A gente acaba viajando com muitos amigos, assim, e com criança, enfim, e a gente cria um grande circo, assim. A galera, a gente para nos postos para as pessoas, o que é isso? É um circo? É quase um circo. Mas acho que é isso, assim, acho que é você ver o Brasil mais próximo, né? Esse Brasil real, assim mesmo. E o que você ainda quer realizar, Rayana? O meu grande sonho, assim, com a psicotrópica e com o projeto do surto criativo é transformar numa ONG, né? Para trazer, assim, esses artistas da saúde mental, assim. A gente vê que tem... a sua própria, né? Existe uma demanda muito grande, né, assim, desse setor de tratamento mesmo, assim, é uma parte muito carente, né, que, enfim, aí posso entrar em questões de governo, você mas... falar, porque a gente também já entrevistou pessoas que têm dificuldade, por exemplo, né, de encontrar o remédio que precisa tomar na rede pública. Que tipo de incentivos você acha importante? O incentivo à cultura e à arte para essas pessoas, né? Então você tem tinta aqui para todo mundo, tem quadro para todo mundo, vamos produzir. E essa parte não só da produção, mas da arte como terapia também, né? Assim, além da parte da emancipação social e dessas pessoas, emancipação humana, eu acho que é também uma parte do tratamento mesmo, né? Da arte como terapia, assim. Então, o meu sonho mesmo era poder ter um espaço para conseguir atender essa demanda, porque é uma demanda gigantesca. Assim, o surto criativo hoje, você entra no Instagram, tem milhões de pessoas mandando mensagem, falando, eu tenho esquizofrenia, o que eu faço? E é isso, as pessoas estão buscando outras formas além da medicalização, sabe? Então, a arte é uma forma. Você já viu muita transformação? O quê? De pessoas que... com certeza. Os artistas, Diogo Kuriyama, que é o artista que a gente lançou coleção em 2018, tem um depoimento dele recente que ele deu para o jornal também, falando que a primeira vez que ele viu, né, uma pessoa usando a estampa dele, que ele tinha feito, o quanto isso transformou, ele se entendeu enquanto sujeito também, né? Tipo, inserir essas pessoas também dentro da economia, assim. Não são pessoas ali incapazes ou pessoas inúteis, não, são pessoas que elas têm criatividade, elas têm potencial também, e vamos tentar trazer isso, sabe? Né? Para a economia também, trazer esse poder para elas também, assim. Eu me vejo muito fazendo essa ponte, assim, sabe? Você está falando de arte-terapia e a gente está falando de Nilce da Silveira, né? E eu selecionei uma frase aqui para você. O que melhora o atendimento é o contato afetivo de uma pessoa com o outro. O que cura é a alegria. O que cura é a falta de preconceito. O que é cura para você? Cura para mim, olha, essa é forte. O que é cura? Vou pensar. Eu acho que a cura, ela depende de qual perspectiva, né? Da médica ou da humana, assim, né? Porque para o médico a cura pode ser uma coisa, né? O que é o doente, né? Então, aí é o remédio, né? Agora, a cura, olhando pelo viés artístico, como Nilce da Silveira, que era uma psiquiatra, mas era uma psiquiatra que contestava e era uma psiquiatra revolucionária, eu acho que a cura eu acho que ela é um autoconhecimento também de si, assim, sabe? Eu acho que é por aí. Bacana. Rayana, o que é ser brasileira para você? Ser brasileira, me incluo, né, dentro disso, assim, é ser um ser inventivo, é ser um ser criativo, é ser um ser que enfrenta também. Acho que nós brasileiros, cada um dentro da sua história, assim, né, eu mesmo sendo uma mulher, né, empreendedora, tenho os meus privilégios,
Mas eu acho que o brasileiro, a gente é um ser que resiste muito, assim, e a resistência está dentro mesmo dessa inventividade, assim, a partir das dificuldades a gente consegue se inventar e se recriar o tempo inteiro, assim. Acho que o brasileiro é muito criativo, muito criativo. Com certeza, tem Com que certeza. ser, né? Rayana, obrigada pela Muito tua obrigado. presença. Que bom você estar aqui. Obrigada pelo carinho, Obrigada. confiança de compartilhar essa história Obrigada. tão bonita. Muito obrigado. Obrigada. E obrigada a você por estar sempre aqui com a gente, aqui no Quer Ser Brasileiro, no Espaço Cubo Itaú. A gente se vê na semana que vem. Tchau.